Aê, minha gente, segunda-feira, mas não é qualquer segunda-feira, é segunda-feira de feriado, de finados. E nós estamos aqui para fazer companhia para o seu almoço. Tudo bem? Como é que tá aí o feriadão, recebendo a família em casa, já foi no cemitério? Sibeli Fávero, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Maria Esther, bom dia para você, muito obrigada pela sua companhia a partir de agora. Bom dia para todo mundo, feriado, a gente fica junto aqui com muita informação no SBT Meio Dia. Claro que ficamos, desde já agradecendo a sua companhia, obrigado por nos receber. Seguinte, vai interagindo com a gente, porque a partir de agora tem muita informação aqui no nosso SBT Meio Dia. Nos cemitérios, a população respeita os protocolos de segurança contra o Covid. O Arles Amaro vai contar pra gente como está esta segunda-feira de movimentação. Agora é lei. Radares não podem ficar escondidos nas rodovias. A nova regra já está valendo para este feriadão. E hoje é dia de receber o candidato à reeleição à Prefeitura de Florianópolis, Jean Loureiro, na nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Diferente dos cemitérios, as praias estão lotadas. Esse foi o registro do fim de semana. Olha só, pessoas aglomeradas e sem máscaras. O retrato do fim de semana no litoral catarinense. Como um dia normal de calor, se não existisse coronavírus. Nas estradas, a fiscalização se mantém intensa nessa segunda-feira. E durante todo o fim de semana, grandes quantidades de drogas, contrabando foram apreendidos nas rodovias federais. A gente traz os detalhes para você. E o feriado está ensolarado aqui em Santa Catarina, né? Mas tem previsão de mudança no tempo nos próximos dias. Os detalhes daqui a pouquinho. E nós vamos falar do Novembro Azul, a campanha que fica o mês inteirinho conscientizando sobre a saúde do homem, em especial ao combate do câncer de próstata. Tem bate-papo com um especialista aqui no SBT Meio Dia. Estamos no ar, fique com a gente. Vamos lá, nesta segunda-feira, muito obrigado pela sua companhia, SBT Meio Dia no ar, você com a gente em todo o estado. Alô, Criciúma, Blumenau, você de Joinville, Lages, na Serra Catarinense, a grande Florianópolis. Vamos interagir agora no nosso WhatsApp, você aqui deixa o seu recado, comenta os nossos assuntos e também manda para cá aquela reivindicação aí do seu bairro, da sua rua, da sua cidade. Hoje a pergunta é: aí na sua cidade, a população está respeitando os protocolos nos cemitérios, se tiver praia nas praias, nos parques, nos espaços públicos? Porque a segunda-feira vai ser de fiscalização e você vai acompanhar tudo aqui no SBT Meio Dia. Bom, no sul do estado, na Praia do Rosa, a aglomeração, mesmo com novos decretos editados por lá para tentar impedir a lotação das praias. Em Florianópolis, da mesma forma. Na Lagoa da Conceição, filas quilométricas no trânsito, também provocadas pela reforma na Avenida das Rendeiras, que está dando o que falar na Lagoa da Conceição. Faz o seguinte, deixa aqui a sua mensagem, a sua opinião, se tiver imagens aí também de como foi o final de semana, de fiscalização, de aglomerações, pode mandar, nós vamos mostrar como está sendo o feriado em toda Santa Catarina. Na sexta-feira já teve fiscalização em Florianópolis, está lá no scc10.com.br. Já foram visitados só na sexta-feira 22 estabelecimentos e a fiscalização aconteceu durante todo o final de semana. Multas de R$ 2.500 já foram aplicadas em estabelecimentos comerciais de Florianópolis. scc10.com.br. Hoje é dia de receber aqui no estúdio do SBT Meio Dia o prefeito da capital, vem nessa, o prefeito da capital, Jean Loureiro, para a nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da capital. Hoje, aqui no SBT Meio Dia, o prefeito Jean vai estar com a gente. Hoje eu quero mostrar também para você uma nova determinação com relação aos radares. Quem está saindo de casa vai pegar a estrada, quem já está visitando a família tem que voltar. Olha só. Agora os radares não podem mais ficar escondidos. Existiu sim, durante muito tempo, essa reclamação dos motoristas que muitas vezes os aparelhos eram colocados atrás de uma árvore, atrás de um poste, dificultando a visibilidade. Motorista que se preze, respeita a velocidade. Agora também existe sim a cobrança para que esses equipamentos fiquem aparente a quem está pilotando. Agora é regra. Radares não podem ficar escondidos e o Arles Amaro é quem vai contar para a gente os detalhes.
Com a mudança, os radares não podem mais ficar fora do alcance da visão dos motoristas. Fica proibida a instalação destes equipamentos atrás de árvores, postes ou qualquer outro obstáculo que impeça o condutor de saber que está sendo fiscalizado. A resolução ela faz com que a fiscalização se torne mais clara, que os órgãos de trânsito utilizem de critérios objetivos para fazer a fiscalização, deixando o condutor com aquele sentimento de que, se ele for pego numa multa, é porque ele efetivamente errou, e não que ele fique com um sentimento de que foi uma pegadinha, uma frustração por ter sido multado. 11h35 da manhã, como é que tá o seu feriado aí? Pois é, daqui a pouco o Arles Amaro vai mostrar tudo pra gente. Fernando, vale para radar móvel e para radar fixo? A gente mostra tudo pra você. Vamos falar do movimento nos cemitérios, das aglomerações nas praias. Tem mais, se tiver pode colocar as praias durante o final de semana. O seguinte, uma grande movimentação e também teve, sim, um fluxo intenso de pessoas nos cemitérios. Olha aí as praias. Você vai vendo neste momento praias que lotaram em Florianópolis, Balneário Camboriú, também na região sul do estado. Veja só, mesmo com todas as orientações, essa daí é a Praia da Joaquina, zona leste de Florianópolis. Mesmo com todas as orientações da prefeitura, do governo do estado, para que as pessoas não estivessem aglomerando nas praias, este foi o resultado. Nós começamos a semana com, mais uma vez, a ocupação em leitos de UTI lá em cima por conta do coronavírus. E agora a gente vai mostrar para você como é que foi todo o final de semana. Nossos repórteres acompanharam em Santa Catarina e em Florianópolis. Dá só uma olhada como foi essa movimentação. O domingo que antecedeu o feriado foi de sol em Florianópolis. Muita gente aproveitou para limpar os túmulos no maior cemitério do estado e deixar tudo pronto para o dia de finados. É menos movimento, né? Mais tranquilo. Vocês vão ver aí, amanhã vai acontecer isso. A gente já vê, às vezes, no dia, né? E eram trabalhando danado. Mas não foi só o seu Moisés e a Dona Maria que preferiram se antecipar. A preocupação com a saúde também fez a Marilu ir um dia antes prestar sua homenagem. Porque eu acho assim que amanhã é o dia deles, não? De nossos seres queridos que já se marcharam, mas questão do coronavírus, essas coisas para prevenir, eu preferi vir mais antes, não? É minha opinião questão de minha saúde, sabe? Logo na entrada, parada obrigatória para higienizar as mãos. Circular pelo cemitério só de máscara. Quem esqueceu teve uma boa oportunidade para comprar uma nova. Mas todos estes cuidados com a saúde não foram os mesmos nas praias. Tem gente que nem estava sabendo que não pode permanecer na areia. Rapaz, não estava. Verdade. E aí? Não estava sabendo. Puxa vida. Sim, não estava sabendo não. Não. Vai ficar mesmo assim? Vou ficar um pouco ali, mas eu não estava sabendo disso. Que sabia que tem que usar máscara, né? Para estar na areia. Mas como tem movimento aqui, a gente pensou que poderia ficar aí, né? O banho de mar e a caminhada estão liberados, mas permanecer na areia não. Mas o que a gente viu no fim de semana nas praias de Floripa é bem diferente do que tem sido recomendado para conter a nova onda de contágio. A Polícia Militar reforça o aviso para quem insistir em desrespeitar as regras. Se for verificado algum descumprimento do decreto relacionado ao Covid, a gente faz então um procedimento, um termo circunstanciado, baseado no artigo 268 do Código Penal. Mesmo sendo um passeio ao ar livre, passar o dia na praia também oferece riscos. A infectologista alerta para os perigos enquanto o vírus ainda circula por aqui. Nós temos a praia como um exemplo disso, mas a praia também, por outro lado, é um local de descontração. Geralmente, quando vamos lá, nós não vamos sozinhos, nós vamos com amigos, com familiares, com conhecidos, e isso gera confraternização, gera aglomeração. Então, a gente tem que pensar na praia como um ambiente amplo, né? Não somente a faixa de areia, mas os bares, os restaurantes, os clubes. Nesses ambientes, a gente acaba dividindo alimentos, aumenta o consumo de bebida alcoólica, a gente se esquece um pouco de manter o distanciamento físico, então a gente acaba tendo contato mais próximo. Além disso, o uso da máscara acaba sendo muitas vezes esquecido,
porque nesse ambiente a gente acaba indo até a faixa de areia, até a praia, tomando banho de mar. No retorno nós temos o calor que acaba dificultando o uso dessa máscara. Então é um ambiente de confraternização que a gente acaba não tendo consciência plena do que a gente está fazendo. E é nesses ambientes que o vírus se propaga de uma maneira mais efetiva. Então, apesar da praia ser um ambiente arejado, um ambiente ao ar livre, nós temos todo esse fluxo de pessoas que acabam indo para esse ambiente e fazendo essa confraternização que acaba aumentando o risco. O domingo que antecedeu o feriado... E aí o seguinte, a gente está começando a semana com um aumento nos casos, não só em Florianópolis, mas em diversas outras regiões de Santa Catarina. E o que mais preocupa no estudo é a ocupação dos hospitais. Neste fim de semana, Florianópolis chegou a ter ocupação máxima dos leitos de UTI. É ou não é motivo para preocupação? Eu costumo dizer aqui, Cibele Fávero, que não dá mais para ficar jogando toda a conta na população. Vem aqui para a televisão, nossa, vocês são delinquentes de saírem de casa. Não quero e não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Acho que a população já sofreu demais. População, no modo geral, com relação a salários reduzidos, trabalhos que foram perdidos, serviços que deixaram de ser feitos. Um exemplo, tem um amigo que perdeu a mãe, veja só, porque, não de Covid, mas não chamaram ela para a cirurgia e ela precisava de um transplante. Então, é um prejuízo imensurável. Não dá mais para ficar jogando a culpa só na população, mas também não dá para aceitar a festa que está sendo diante do crescimento do número de casos. O que isso vai promover? É natural, pode deixar aberto que eu quero conversar com a Cibele. É natural que com o crescimento dos casos, é o certo? Não sei, mas é natural pelo histórico do que já foi feito. Com o crescimento dos casos, com a ocupação das UTIs lá em cima, vai ter restrição, mas não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E já está acontecendo em outras regiões. Fernando, de onde é que tu tirou isso? É só a gente analisar o que foi feito até agora. Os casos subiram, as UTIs encheram, quem estava com a caneta na mão, manda fechar. Pois é, Fernando, a gente já percebe reflexos mundiais, né, que é um efeito cascata. No Brasil chegou depois de ter estourado, China, Europa, Estados Unidos, e agora mais uma onda a gente percebe, inclusive com lockdown em alguns países, previsão de lockdown ainda nessa semana em outras cidades de países, e isso tudo preocupa, porque não parece que a gente vive esse momento aqui, parece que está muito longe. Não consigo imaginar uma restrição radical nesse momento, até por essa sensação de normalidade que é falsa. Não estamos no melhor momento da pandemia desde março, pelo contrário, são números preocupantes, tanto quanto em outros momentos que a gente fez alerta aqui, só que o que parece é que agora não é tão grave. Embora os números mostrem que sim, estamos a percepção de gravidade parece que mudou, né, por parte da população. Então é isso. Vou repetir, não dá para ficar jogando a culpa na população, que já está pagando um alto preço com essa história toda, mas também não dá para deixar e aceitar o que está acontecendo com essas praias lotadas. Olha o que está lá no scc10.com.br. Não sabíamos que a permanência na faixa de areia estava proibida. Essa foi uma das falas mais registradas pelos nossos repórteres e também pelos fiscais que estavam tentando fiscalizar, só que diante de uma multidão não há fiscalização que chegue. E aí você confere, né, os detalhes dessa reportagem no nosso portal scc10.com.br. Esse é um dos destaques e a gente continua falando sobre isso, mas para mostrar outras regiões, né, Fernando? Porque essa situação foi registrada em todo o litoral de Santa Catarina. Cibele, em tempo, só repetir o que eu já disse aqui. As praias não estão proibidas em algumas regiões do estado. Não é proibido ir na praia. A orientação, por exemplo, a orientação era não ficar com a cadeira. Ou seja, se você quisesse tomar um banho de mar ou dar uma caminhada, tudo certo. Ninguém ia botar ninguém para correr nas praias. Só que agora a cobrança é sim também por parte de quem está na gestão desta crise. Porque se está tudo liberado do sujeito e aglomerado do jeito que fez na praia durante o final de semana, tem que rever os setores da economia que estão falindo. Então, se pode fazer festa, tem que reavaliar aquilo que continua fechado. Agora, se é para suspender por causa do crescimento, que seja da mesma forma
para todos os lados. E acaba sendo um tanto confuso, Sim. né, Fernando? A praia pode fazer algumas coisas na praia, não pode permanecer, não pode cadeira, mas pode ficar. Realmente, fica difícil dizer para as pessoas, vocês deveriam saber que não deveriam estar aqui e permanecer aqui. Agora, é inacreditável, né, que alguns setores da economia completamente parados, que até poderiam aplicar protocolos, não. Para tudo. E aí a praia está liberada. Aí ninguém fala nada. Não. A orientação é não levar cadeira. Vamos lá, vamos ver como é que foi lá na região do Vale, vamos ver como é que foi Balneário Camboriú e por aí vai. Vamos sim, Fernando. O Estevão Limana já está aqui conosco para falar para a gente justamente desse feriado, desse fim de semana, que chamou bastante atenção, né, Estevão? Porque parecia um dia normal, de praia lotada, como se fosse verão, como se não tivesse coronavírus. Bom dia para você. Bom dia, Cibele e Fernando. Bom dia a todos que nos assistem. Foi isso que aconteceu ontem, né, esse feriadão de finados. Também aconteceu no feriadão de independência, no dia 7 de setembro. E também no último feriadão, no dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil. A gente viu, então, muita gente aglomerada nas praias, muita gente aglomerada na beira-mar lá de Balneário Camboriú, mesmo isso estando proibido por decreto estadual. A prefeitura da cidade até fez uma operação com 300 servidores públicos, entre guardas municipais, agentes da saúde, para tentar recomendar à população que não se aglomerasse na beira do mar e nem nas faixas de areia. Mas não foi o que a gente conseguiu ver por lá. A repórter Grace Cezemel esteve por lá no final de semana e conta tudo pra gente na reportagem a seguir. Eu já vi esse filme antes, você deve estar pensando. Sim, a situação já se tornou repetitiva e, em muitos casos, até normal. Foi mais um domingo pré-feriado de praia lotada no litoral norte. Essas imagens são da praia central de Balneário Camboriú. Teve aglomeração, teve pessoas esquecendo da máscara e teve também muita gente permanecendo por horas e horas na faixa de areia, o que não é permitido pelo decreto estadual em vigor. Em cidades localizadas nas regiões com risco grave de contaminação pelo coronavírus, como é o caso de Balneário Camboriú, os espaços públicos de uso comum, como praias, podem ser frequentadas apenas para atividades físicas individuais. Mas tem muita gente que veio de longe para passar o fim de semana prolongado aqui e não sabia desse detalhe. Muitas pessoas vieram de outros estados para passar o fim de semana prolongado pelo feriado aqui em Balneário Camboriú. Tanto que a rede hoteleira já está na ocupação máxima permitida. Esse povo aqui, por exemplo, veio de Londrina. Eu vou conversar aqui com a Marise. Marise, tudo bem? Tudo bem, e você, como é que estão? Tudo certo. Me conta, vocês vieram especialmente para passar o feriado aqui? Sim, nós estávamos esperando acabar com essa pandemia para nós voltarmos a nos reunir novamente, né? O que você está achando? A gente vê que tem bastante pessoas aqui na praia, né? Isso preocupou um pouco vocês? Muito. A gente viu muita gente sem máscara, sem noção. Você sabia que aqui em Balneário Camboriú a permanência na faixa de areia não está liberada ainda por conta do risco grave que a região se encontra? Eu não sabia, não. Eu não sabia mesmo, eu tô até indo embora, então eu até achei isso aqui demais. Reunimos uma galera aí, viemos aqui passar o feriado porque esse ano de pandemia foi complicado. Então a gente veio distrair um pouquinho a cabeça, já que deu uma acalmada, mas sempre respeitando as leis e tudo mais, né? Máscara e se protegendo. Vocês estão se sentindo seguros aqui na praia? Sim, sim. A estrutura que Balneário proporciona para os visitantes aqui é muito boa, né? Então a gente tem sentimento de segurança, sim. Bom, como vocês não são daqui, vocês sabem que a permanência aqui na faixa de areia não é permitida? Ou vocês não sabiam disso antes de vir para cá? Não sabíamos, não sabíamos. Teve alguma orientação por parte da fiscalização quanto a isso ou não? Não teve orientação nenhuma. Inclusive passou a fiscalização aqui, mas não falou nada. Que eu não sabia que ficar na faixa de areia estava proibido. Vocês não receberam a orientação da fiscalização? Não, a fiscalização passou por aqui distribuindo máscaras e tal, mas ninguém falou nada. Quem mora na cidade fica apreensivo com tantas pessoas não respeitando as regras sanitárias. Eu esperava que eles viessem bastante, sempre venham, mas, gente, vamos se proteger, porque a situação é bem crítica, é bem grave. Então a gente tem que se cuidar, porque a gente tem pessoa de alto risco em casa, a gente tem criança e a gente precisa se cuidar mesmo. O Ministério Público de Santa Catarina emitiu um comunicado à Prefeitura de Balneário Camboriú na semana passada e recomendou que fossem tomadas medidas concretas de prevenção e fiscalização ao coronavírus durante o feriado prolongado.
O não atendimento à recomendação é passível ao ajuizamento de uma ação. O Ministério Público está acompanhando as medidas. O município está realizando a Operação Se Cuida BC, que tem o objetivo de orientar as pessoas e fiscalizar os pontos de maior fluxo da cidade. Mais de 300 servidores públicos estão atuando. Já em Itajaí, a Praia Brava não esteve tão movimentada durante o domingo. Em compensação, no fim da tarde, as aglomerações se formaram em torno dos bares. Teve até fila para disputar a entrada. Na última semana, o município de Itajaí atualizou as regras para enfrentamento à pandemia, conforme a matriz de risco grave do estado. Já falaram que eu estou pagando um mico com a máscara aqui, né? Meu amigo ali falou, mas eu prefiro pagar um mico do que pagar uma doença depois. É isso mesmo, né, gente? A prevenção em primeiro lugar. A Prefeitura de Balneário Camboriú afirmou que distribuiu, neste final de semana, cerca de 10 mil máscaras em 6 pontos fixos na cidade para as pessoas que estavam por lá e não estavam portando o EPI de segurança. Além disso, a fiscalização também esteve na praia. Nós até recebemos algumas imagens de agentes da fiscalização conversando com algumas pessoas, mas a informação é que temos é que não houve nenhum tipo de retirar as pessoas, nenhuma pessoa foi retirada da praia durante esse final de semana. Foram só conversas e pedidos para que utilizassem as máscaras na beira da praia de Balneário Camboriú. A Prefeitura, inclusive, afirmou que está visitando os estabelecimentos comerciais para verificar se eles estão, no caso, cumprindo as regras necessárias e obrigatórias e um estabelecimento foi multado por exceder a capacidade disponível de pessoas dentro deste estabelecimento. A Prefeitura de Balneário Camboriú afirmou ainda que no final da tarde de hoje vai divulgar um comunicado falando sobre todo o saldo, dessa operação que movimentou mais de 300 agentes públicos durante todo o feriadão. Eu volto com vocês aí no estúdio do SBT Meio-Dia. Obrigada, Estevam, pelas informações. 300 agentes públicos, o Estevam falou, diante de uma multidão, né, Fernando? Não é nem de estranhar que eles tenham distribuído máscara e não tenham tirado as pessoas da praia. Não tem como, né? Uma multidão. Não tem braço. E o que a gente mais ouviu na matéria foi a frase, nós não sabíamos, estava todo mundo na praia. Pois é, mas as pessoas vão ir. Agora, assistindo essas imagens, eu fico muito preocupado com o que está por vir. Cibele Fávero, isso não vai segurar esse povo de forma nenhuma. A única forma de segurar o povo dentro de casa é fechando alguns serviços. Baixa o decreto. O Fernando está defendendo essa ideia? Não, não é o que o Fernando está defendendo. Agora é o seguinte, como é que vai resolver? Vai fechar bar, vai fechar restaurante, não vai ter para onde ir, a não ser a faixa de areia, a pessoa não vai sair de casa. Olha, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo. Os números, se tivesse tudo mil maravilhas, Cibele Fávero, a gente acompanhando aí, o pessoal na praia, se divertindo, e olhasse para os números, não, está tudo controlado, mas não é isso que está acontecendo em diversas regiões de Santa Catarina. Agora também preciso dizer o seguinte, dona Cibele Fávero, que as pessoas estão encontrando nessa saidinha de dentro de casa um alívio, um respiro, porque olha, eu vou te falar que conto para vocês que até eu mesmo chega momento do dia que eu me pego falando, o que está acontecendo? É muito tempo, né, Fernando? É muito tempo em pandemia, aguardando por bons números e agora a gente vai percebendo, o ano vai acabando. Tivemos um momento de melhora assim e agora os números voltam a ficar elevados. Que bom se voltasse, né, a uma estabilidade. Tem mais, viu, Fernando? A gente dá uma olhada. Mais imagens agora você vai ver da Praia de Ferrugem, Garopaba, nesse domingo. Eu confesso que quando eu olhei essa imagem, eu pensei que fosse uma imagem antiga. Eu custei para confirmar, para ter certeza, até porque eu não consegui encontrar alguém com máscara. No fim da imagem, eu encontrei um senhor passando ali, ele até meio que tira a máscara, você vai ver. E aí confirmamos então que essa imagem foi deste fim de semana. Ela está sendo divulgada nas redes sociais e nos portais de notícia local da cidade de Garopaba. Lotada, lotada. E não é ação dessa única praia, né? Essa frequência toda dessas pessoas nesse local. É em todo o litoral, a gente vem mostrando aqui. E isso durante o dia. À noite também tem situação parecida, né, Fernando? Dá só uma olhada nessas imagens aqui, ó. Balneário Camboriú à noite. A Grace Cezé mostrou pra gente como é que foi durante o dia, olha aí, ó. Aí durante a noite. É Balneário Camboriú essas imagens? Não, essas aí acho que já são da Praia do Rosa. Essas aí são da Praia do Rosa, região sul
de Santa Catarina. Olha só, movimentação também, pessoal na rua, movimentação nas praias e também nos bares, nas ruas, como foi no final de semana do feriado passado. A aglomeração se repetiu novamente lá na Praia do Rosa, mesmo com decreto de restrições. É sim, Fernando. Fica claro, né, que está cada vez mais difícil conviver, né, com essas restrições, já não digo mais com o vírus, as pessoas estão cansadas e também eu acho que existe esse questionamento. Por que em alguns locais é liberado, é parcialmente liberado, outros estão fechados? As pessoas passam a desacreditar nas medidas ou a achar que elas, de fato, não vão fazer diferença para os números, para o contágio. E aí a gente espera que não venha consequência por aí, que as pessoas se conscientizem, mas realmente é uma fase delicada que estamos vivendo com o aumento das temperaturas também. Pois é, e não esqueçam que a gente está no meio de uma eleição, campanha eleitoral. Tudo pode mudar depois que essa eleição acontecer. Não tem nada que a gente possa fazer agora a não ser respeitar, tentar botar o pezinho no chão e falar o seguinte, eu vou fazer minha parte. Depois a gente vê no que dá. A gente vai agora com o repórter Laércio Botega. Alô, Laércio, vem pra cá neste feriado. Ula, rapaz, você tá no cemitério, é? Tá no cemitério, achei que eu ia abrir imagem que tu ia estar na praia, mostrando movimentação. Não, estamos no cemitério neste feriado de finados. Laércio, é o dia em que as famílias fazem, né, as homenagens àqueles que já partiram. É sim também um dia para fazer orações, matar um pouquinho da saudade da forma que dá, que é visitando os jazigos, os túmulos e por aí vai. Como é que está a movimentação agora, Laércio Botega, em Florianópolis? E mais do que isso, nos cemitérios, diferente das praias, a população está respeitando protocolos como uso de máscara, distanciamento e por aí vai? Hein, Laércio Botega? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Meio-Dia. Por aqui o pessoal está respeitando bastante, Fernando, a questão do distanciamento, o uso de máscaras, o álcool em gel. Lá na entrada aqui do cemitério São Francisco de Assis, esse que eu estou no bairro Itacurubi, em Florianópolis, um dos maiores do estado. Tem gente lá, o pessoal do cemitério, distribuindo ali, entregando álcool em gel para as pessoas usarem, para ter acesso aqui dentro também, para mexer com as velas, acender as velas, colocar a flor. A gente mostra aqui, o Nerê vai mostrar imagens aqui do cemitério. Está um movimento bastante tranquilo, porque muita gente acabou optando por vir no sábado e no domingo, porque essa era a orientação das pessoas anteciparem, não virem somente no dia de finados, até para evitar a maior circulação de pessoas aqui no cemitério. E isso aqui acontece em todo o estado de Santa Catarina. Esse dia é um dia de prestar homenagem àquelas pessoas que já se foram no dia de hoje em toda Santa Catarina. A gente vê aqui as pessoas circulando com máscara, trazendo flores, vela, tudo isso para prestar homenagens para aquelas pessoas que infelizmente já partiram, Fernando, e não estão mais entre nós. Algumas aqui, infelizmente, tiveram suas vidas interrompidas por conta do coronavírus. E aqui, você falando aí sobre essa questão das pessoas indo para as praias, circulando, eu fiquei pensando aqui, né? Quantas pessoas aqui não perderam a vida pelo coronavírus e estão sepultadas nesse cemitério? Será que essas pessoas que estão na praia, curtindo, aproveitando, será que elas não conseguem pensar nessas pessoas que perderam a vida, essas pessoas que vão perder, infelizmente, por conta de um vírus que está aí, não acabou, a pandemia está aí, os números estão mostrando que está voltando novamente a crescer os casos no estado, por exemplo, é um dos estados que mais cresceu nos últimos dias. Fica a reflexão aí no dia de finados hoje, para as pessoas refletirem na hora que vai para a praia, curtir um dia de sol. Hoje está bonito, dava para a gente circular, uma praia sim, mas será que não é melhor a gente ficar em casa, pensando naquelas pessoas que já perderam a vida? Fica aí a pergunta e a reflexão para o dia de hoje, Fernando. Laércio Botega trazendo para a gente as informações. Então, nos cemitérios, os protocolos estão sendo ali organizados, os protocolos estão sendo respeitados por parte da população. Obrigado, Laércio. Laércio Botega está em Florianópolis. Ele fez uma movimentação, um giro lá. Volta lá com a imagem. Deixa eu ver como é que está o cemitério em Florianópolis. O nosso... Laércio, mostra aí pra gente. Isso, pede para o nosso cinegrafista dar uma movimentada aí. Não está soldada, vamos lá.
Olha aí, a movimentação tá bem tranquilo, tá bem tranquilo. Vamos ver como é que tá Florianópolis então, antes de ir para Joinville. Diferente de outros feriados de finados, que a gente teve a oportunidade de fazer essa cobertura, mostrar, tá mais tranquilo. E o povo respeitando. No cemitério tá legal de ver que o povo tá respeitando, usando a máscara, ó, tem álcool gel lá na frente. E muita gente já aproveitou, foi durante o final de semana, justamente para não chegar na segunda-feira e o cemitério estar lotado. Esse é o cemitério de Florianópolis. Agora a gente vai direto para Joinville. Deixa eu ver quem está comigo lá, é o David Sacramento, que também vai mostrar ao vivo a movimentação. Olha, também esperava uma movimentação maior. Pelo que a gente vê aí já nas imagens, David Sacramento, uma movimentação tranquila e o povo também respeitando aí o uso de máscaras. Contigo, David, qual a informação daí? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o SBT Meio-Dia. A expectativa esse ano da Prefeitura é um pouco menor do que no ano passado. São esperadas que até o fim de hoje, dia 2 de novembro, nessa segunda-feira, 80 mil joinvilenses façam as visitas nos cemitérios municipais daqui da cidade. Ano passado, 150 mil pessoas fizeram essa visitação. Uma diminuição aí de 46% em relação ao ano anterior. Essa diminuição é mesmo devido à pandemia do novo coronavírus, fez com que muitas pessoas adiantassem as visitas e outras realmente deixaram para o próximo ano por conta desse risco, né, de contágio da Covid-19. Para essa visita, algumas orientações devem ser seguidas, segundo a Secretaria de Agricultura do Meio Ambiente, que é, por exemplo, a utilização da máscara e do álcool em gel, que são obrigatórios. Outra coisa também é sobre o tempo que a pessoa deve permanecer dentro dos cemitérios, no máximo 46 minutos de permanência. Nós viemos mais cedo, mostramos aí algumas imagens de como é que estava o movimento, né, das pessoas aqui, estava bastante tranquilo. E agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Denis Schmidt, mostrar aqui como é que está, né, a situação do cemitério nesse momento. Nós podemos observar que continua ainda um movimento bastante tranquilo. Dá para ver que as pessoas estão seguindo aqui as orientações, né, dessa visitação mais gradual. Mais cedo nós podemos observar também que alguns religiosos estavam entregando também literaturas aqui para as pessoas. Foram entregues mais de 500 livros dentro de saquinhos, também seguindo aí as regras da Covid-19. Uma outra regra importante que está sendo seguida aqui é com respeito aos ambulantes que estão vendendo aqui na frente do cemitério central daqui de Joinville. Essas regras é que eles devem vender apenas vasos de plantas, né, também flores artificiais e naturais e velas. Está proibido a venda, Fernando, aqui de velas. Isso, perdão, está proibida a venda, na verdade, de alimentação. Eles não podem vender alimentos aqui na frente dos cemitérios, até por conta aí dessas regras, né, da Covid-19 que devem ser seguidas as orientações. Eu volto com você aí no estúdio. David Sacramento, está lá em Joinville. Joinville ao vivo. A movimentação bem tranquila, então não pode vender comida na frente do cemitério. Essa parte de alimentação não está funcionando por lá, justamente para que aconteça, né, um regramento a mais desses produtos que são comercializados. Mas tem flor, tem vela, mas alimentação não, uma forma de prevenção. Obrigado, David Sacramento. Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo aí de Joinville. Deixa eu mostrar para você uma nova decisão que já está valendo. Tem imagem? Deixa eu ver. Vou sair de casa agora, Fernando, vou pegar a estrada, vou pegar a rodovia federal, vou pegar a rodovia estadual e os radares estão aí. Fixos e os móveis, que são comandados pelos policiais. E muitas vezes a população reclama que esses radares acabam ficando em pontos escondidos, né, ou de pouca visão, e acabam aí os motoristas sendo surpreendidos com esses equipamentos. A verdade é que o motorista tem que respeitar a legislação, não importa onde é que está o radar. Se é 100 por hora, é 100 por hora, o radar pode estar no teto e não tem problema nenhum. Agora também, segundo os motoristas, é um pouco de má fé você esconder um radar na intenção de apenas aplicar multas. Nós vamos mostrar agora aqui uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, determina uma série de novas regras para esses radares, então tem mudança por aí. Os equipamentos que fiscalizam a velocidade não podem mais ficar escondidos. Nós vamos saber os detalhes agora dessas regras com o Arlis Amaro, no ar a reportagem. Não tem mais surpresa. Os motoristas agora vão saber quando a velocidade está sendo fiscalizada.
É o que diz o texto da Resolução 798 do Conselho Nacional de Trânsito, que determina uma série de novas regras para os medidores de velocidade. Com a mudança, os radares não podem mais ficar fora do alcance da visão dos motoristas. Fica proibida a instalação destes equipamentos atrás de árvores, postes ou qualquer outro obstáculo que impeça o condutor de saber que está sendo fiscalizado. Vale para os radares fixos e também para os portáteis. O advogado-presidente do Conselho Nacional de Trânsito da OAB diz que a nova resolução deve trazer mais transparência nas fiscalizações. A resolução ela faz com que a fiscalização se torne mais clara, que os órgãos de trânsito utilizem de critérios objetivos para fazer a fiscalização, deixando o condutor com aquele sentimento de que, se ele for pego numa multa, é porque ele efetivamente errou, e não que ele fique com um sentimento de que foi uma pegadinha, uma frustração por ter sido multado. Outro ponto importante desta resolução é sobre a sinalização. Nos locais em que há fiscalização de velocidade, as placas devem avisar de forma gradual que o motorista precisa ir mais devagar. Os redutores de velocidade têm que ser equipamentos do tipo lombada, que avisa o condutor que a velocidade vai ser reduzida. E as placas devem ser reduzidas de forma gradual. Então, numa velocidade de 100 para 60 km, no mínimo precisa-se uma placa de 80 no meio delas, para que o condutor possa reduzir a velocidade sem frear bruscamente e não se envolver em acidente. Quem está sempre circulando pelas ruas aprova a mudança. Eu acho correto, eu acho que está certo. O certo é eles ficarem onde os motoristas enxergam eles. Né? A mesma coisa que eles ficam dentro dos carros, né? Eles ficam escondidos dentro dos carros, atrás de árvore, e ninguém vê eles. Mas o certo é eles ficar pelo menos visível, né? Eu acho errado os radares escondidos atrás de árvores, né? Eu acho que deveria estar à vista e deveria ter um aviso para comunicar ao motorista, ó, radar à frente. Já foi multado sem saber que o radar estava ali? Já foi multado, já foi multado. Fez o quê? Paguei a multa, né? Não pude recorrer. Os órgãos de trânsito têm prazo de 1 ano para fazer os ajustes nos radares fixos. Já para os radares portáteis, a regra já está valendo. E o policial rodoviário não pode mais ficar escondido, se é que isso acontecia, para fazer a fiscalização das rodovias. Serve muito esta nova regra para a rodovia que muda de uma hora para outra a velocidade permitida e o motorista acaba realmente ficando perdido com relação a isso. Também não quero crer que policial rodoviário, policial militar rodoviário estadual se escondam para aplicar multas, porque daí se isso acontecer está tudo perdido. Prefiro e acredito no trabalho da polícia rodoviária, que só tem um único objetivo: preservar a vida de quem sai pela rua, dividindo espaços com outros veículos nas rodovias. E tem sim muita coisa a ser fiscalizada. O povo se passa, no bom português. Ué, se está dentro da regra, o radar pode ficar onde quiser. Aí sim, agora a rodovia está de 60, vai do nada, de 110 vai do nada para 60, aí sim, concordo. O radar tem que ficar à mostra e com sinalização. Seguimos com você porque a Polícia Rodoviária Federal está com fiscalização intensa nas rodovias desde a última sexta-feira, na operação que está justamente trazendo mais segurança para os motoristas, Sibeli Fávero. É sim, Fernando, e hoje essa operação deve ser intensa por conta da volta para casa. Segunda-feira muitas pessoas passaram o feriado com as famílias em outras cidades e agora precisam retornar. Então o fluxo deve ser intenso, bastante movimento nas rodovias e muita atenção. Nesses últimos dias de operação, nesse fim de semana, durante todo o início, e até o fim de semana, o que mais chamou atenção não foram acidentes ou ocorrências de trânsito, mas ocorrências relacionadas à apreensão de drogas, grandes quantidades de drogas e contrabando. Você está acompanhando aí as imagens de algumas dessas ocorrências, desses flagrantes. Em Jaraguá do Sul, na BR-280, uma van foi flagrada transportando 55 mil maços de cigarros contrabandeados. Em Joinville, na BR-101, mais de 500 comprimidos de êxtase foram apreendidos com um passageiro carona de aplicativo. E também teve flagrante de cocaína em bolsa de bebê em Paulo Lopes. 240 quilos de maconha em Caçador, entre outras ocorrências
que fazem a Polícia Rodoviária Federal trabalhar e muito nesses dias de operação. E a espera é por um movimento intenso, como eu falei hoje, o fluxo bastante intenso em todos os horários. Claro que no fim da tarde a gente já sabe, né, pelas outras operações, que é um momento bastante preocupante, porque as pessoas querem aproveitar ao máximo, Fernando, o dia com as famílias, na cidade onde estão e retornam no fim do dia. Então, se puder evitar esses horários, é o recomendado. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou ainda um balanço, né, parcial dessa operação, mas está nas ruas, está nas estradas para garantir a segurança. Muito bom. A Serra do Rio do Rastro está aberta neste feriado. A repórter Ana Carolina vai trazer as informações dos horários de funcionamento. Vai, Ana! Olá, bom dia. Nessa segunda-feira feriado, a Serra do Rio do Rastro está liberada para tráfego e também para visitação. A Polícia Militar Rodoviária orienta para que os condutores tenham bastante cuidado, pois além de ser um trecho sinuoso, ela está passando por reformas e tem constantes deslizamentos. Além disso, a serra ela só volta a fechar às 8 horas da manhã dessa terça-feira. O tráfego é liberado de segunda a sábado a partir das 18 horas. A Serra do Rio do Rastro deve seguir dessa forma pelo menos até maio de 2021, quando terminam as obras. Obrigado, Ana Carolina. Então a serra está aberta hoje, amanhã fecha, obras que estão acontecendo, mas quem vai para a serra, cuidado por lá. Vamos falar de Novembro Azul? Novembro Azul, Fernando. Você já está de azul, né? Hoje eu estou de azul. Para começar o mês mas aí. Ainda estou no período, não estou no período de fazer o teste. Que é a partir ali dos 45 anos ou 50, né, Fernando? Exatamente. Sabe que eu questiono sempre o médico com relação a isso. É para fazer? Não é para fazer, e acho que é responsabilidade nossa, né? Questionar, né? Já estou no período de fazer, devo fazer, a orientação é fazer e fazer caso seja necessário. E não apenas do câncer de próstata, né, Fernando? Com relação também a outros exames em geral. Tá se cuidando? Tá fazendo os exames de saúde tudo certinho? Tô me cuidando. Tem que se cuidar, Fernando. Tem que se cuidar, né, Maristé? Já tá se cuidando, Maristé? Eu tô me cuidando, Fernando. Qual é o problema que você já teve grave de saúde, assim, Maristé? Porque você parece tão perfeita. Ai, não Fernando, te vejo com uma anemia, por exemplo, Maristé. Você já imaginaram a Maristé com uma anemia? Juro pra você. Sério? Na minha última avaliação ali, naquela minha bateria de exames, eu estava com deficiência de ferro, Fernando. E aí eu tô até tomando... Aí tomou bastante ferro. Tô tomando ferro. Eita, não é esse Maristé. ferro que você tá pensando, não. Estou ferro envergou, né? Tomou um ferrinho ontem, Maristé? Pra dar uma equilibrada aí esse no exame de sangue? Esse ferrinho a gente toma às vezes também, mas não é esse não que a gente tá falando. Vamos lá, porque está começando essa campanha importante para todos nós, que é Novembro Azul. Sim, a gente abre espaço, a gente fala, a gente mostra, porque é importante. E desde o início dessas campanhas, tanto a Outubro Rosa, a Novembro Azul, a gente percebe que os números melhoraram muito. E é só conscientização mesmo, deixar de lado o preconceito e dá-lhe, Maria Esther. Isso mesmo. Sobre esse assunto, Fernando, eu vou conversar agora com o Dr. Marcelo Schneider. Ele é urologista e veio aqui para fazer esse alerta para vocês, telespectadores do SBT Meio Dia, com relação à saúde do homem. Doutor Marcelo, muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui no SBT Meio Dia. Bom dia para você. Saúde do homem em geral. O que a gente pode tirar de destaque aí? O que a gente tem que fazer de alerta para os nossos telespectadores? Bom dia, Maria. Agradeço essa oportunidade de falar sobre saúde dos homens, né, para a nossa audiência. Esse é um tema muito importante. Os homens, eles vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres e o cuidado da saúde é responsável por isso. Então, nesse mês de Novembro Azul, que é o mês de conscientização do câncer de próstata, a gente aproveita também para falar para os homens da sua saúde em geral. Então, é uma oportunidade que os homens têm de ir ao médico, se informar a respeito do estado da sua saúde. Hoje em dia a gente consegue fazer uma série de exames e, enfim, questionar os homens a respeito de como eles estão cuidando da sua saúde e identificar a necessidade de cada indivíduo. Então, nesse momento de conscientização, a médica... Doutor Marcelo, agora a minha pergunta é a seguinte: quem tem que fazer o exame, né, com relação ao câncer de próstata? A gente até falava aqui da idade, mas reforça isso para a gente, por favor. Essa é uma questão muito importante, porque cada vez mais cedo os homens, graças ao trabalho da imprensa, da informação, os homens têm ido ao médico. E, como o Fernando comentou, os homens questionam qual é o melhor momento de começar. Em relação ao câncer de próstata especificamente, a gente recomenda que após os 50 anos, todos os homens façam os exames de rastreamento. E aqueles homens que têm a cor de pele escura
ou eventualmente aqueles homens que têm história na família, como eventualmente irmãos ou o próprio pai, esses homens devem começar o exame aos 45, os exames de rastreamento, tá? Mas a recomendação hoje em dia é que os homens, assim como as mulheres, tenham o seu médico de confiança, o seu urologista, e que a gente possa avaliar como é que está a saúde do homem como um todo. Como é que está a sua condição cardiovascular, como é que está a sua condição nutricional, e eventualmente buscar históricos de outras doenças na família para que a gente possa, então, investigar essas doenças mais cedo. E também orientar os homens a respeito dos cuidados de prevenção da saúde como um todo, da alimentação, da atividade física, eventualmente da suplementação com vitaminas em casos necessários. Então, hoje em dia, a recomendação é que os homens procurem os médicos mais cedo. Mas para o câncer de próstata, a partir dos 50 anos é a recomendação geral. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, né? Muitas vezes nem demonstra sinais, enfim, a pessoa vai descobrir o paciente lá na frente. Mas tem cura, né? O diagnóstico precoce é o principal passo, né, de combate a essa doença, né? Perfeito, Maria. Assim, o câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa, como você falou. Então, se nós esperarmos haver algum sintoma, provavelmente o diagnóstico já vai ser tardio. Tá? Então, não se fala em sintoma de câncer de próstata. O diagnóstico do câncer de próstata ele precisa ser precoce. Então, não existe ainda um método de prevenir o câncer. A gente não consegue ainda prevenir um câncer de próstata. Existe uma grande carga genética implicada. Então, a gente não sabe quais homens que vão desenvolver a doença e quando. Portanto, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. Então, quando se fala em prevenção de câncer de próstata, na verdade, você está falando de diagnóstico precoce. Tá? Então, nesse sentido, como não tem sintoma, o que nós fazemos? Nos homens que têm fatores de risco ou que têm a idade de 50 anos ou mais, a gente realiza exames de sangue, que vão avaliar indicadores e, nos casos necessários, a gente também tem que fazer o toque da próstata, que é o exame para a gente detectar se tem algum nódulo, alguma massa na próstata. Com isso, a gente vai saber quais homens têm um risco de ter a doença e quais estão, naquele momento, seguros. E aí, dessa forma, a gente consegue também fazer exames mais avançados para confirmar o diagnóstico. Doutor Marcelo, que outro alerta a gente pode fazer aqui para os catarinenses que estão acompanhando a gente, os homens, né, com relação ao Novembro Azul, e que outros exames são importantes, além desse do câncer de próstata? Perfeito. Assim, hoje, quando o paciente nos procura no consultório, mesmo quando ele não tem critérios ainda para fazer o rastreamento do câncer de próstata, nós já, através de orientações das sociedades médicas, nós já submetemos os homens a um check-up, para avaliar como é que está o seu coração, se ele tem alguma arritmia ou sobrecarga cardíaca, se ele apresenta hipertensão e diabetes, que são doenças muito prevalentes na nossa sociedade, muitas vezes as pessoas não sabem que tem. A gente realiza também exames de sangue geral para avaliar, enfim, como é que está o estado de saúde, o estado nutricional dos pacientes. E nesse momento de pandemia, o nosso medo é que o medo do Covid cause um atraso nos diagnósticos. E nós estamos observando isso em diversas outras doenças, no câncer de mama, nós estamos observando isso nos problemas cardiovasculares. Então, os pacientes estão sendo tratados com doenças mais graves porque demoraram para procurar ajuda médica. Então, o grande apelo que eu faço nesse momento de pandemia é que as pessoas não troquem um problema por outro. Então, a procura pelo médico ela é necessária e os hospitais, as clínicas estão com medidas de segurança justamente para que isso não aconteça. Então, as pessoas podem ir no médico com segurança, tomando as precauções necessárias, justamente para ter o diagnóstico precoce de todas as enfermidades e a ponto de poder tratar. O câncer de próstata, por exemplo, quando ele é diagnosticado precocemente, ele tem uma chance de cura de mais de 90%. Então, hoje é uma doença que tem cura, é um câncer que tem cura. E, no entanto, 15 mil homens morrem todo ano disso. Doutor Marcelo Schneider, urologista, fazendo esse alerta aqui do Novembro Azul, a campanha da saúde do homem. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Eu que agradeço o convite. Tá certo. A gente continua falando ainda ao longo desse mês aqui no nosso programa sobre a saúde do homem. Fernando, é com você. Meio-dia 18, vamos acompanhar novas propostas para Florianópolis. Nosso convidado de hoje aqui na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis é o candidato à reeleição, o atual prefeito Jean Loureiro, que está com a gente aqui, inclusive na primeira entrevista depois da recuperação do Covid. Você está bem, prefeito? Recuperado 100%? Bom dia. Bom dia, estou recuperado 100%. Felizmente, passei todo o período em isolamento.
respeitando todas as regras sanitárias, trabalhando de casa, tanto quanto prefeito como quanto candidato. Felizmente, essa campanha é uma campanha muito virtual, que permite que a gente possa continuar apresentando nossas propostas. Agora, volto a estrear na TV, tendo a oportunidade de fazer entrevista com vocês aqui no SBT. Muito bom. Candidato, a gente está aqui com um espaço de 10 minutos para todos, ouvindo propostas. Nossa ideia aqui é que os senhores venham e tragam propostas para Florianópolis e não seria diferente com o senhor. Inclusive, o prefeito deveria estar aqui em uma outra data na semana passada, mas por causa da doença não pôde comparecer, por isso está encerrando a nossa série de entrevistas. Mas a gente também não pode deixar de falar, não tem como deixar de tocar no assunto dessa polêmica que envolveu o nome do senhor, essa acusação de estupro, o Ministério Público investigando, a Câmara de Vereadores pedindo o afastamento com relação ao que aconteceu, e não precisamos aqui entrar em detalhes. Também acredito, prefeito e candidato, que nós aqui do SBT passamos muitas vezes dando espaço para as ações da prefeitura, até mesmo elogiando, pessoalmente falando, elogiando o trabalho do senhor. Então também me sinto credenciado de perguntar, o que aconteceu, Jean Loureiro? Bom, primeiro eu quero deixar muito claro que toda a justificativa que tinha que ser apresentada eu já fiz no vídeo que foi divulgado e que mais de 500 mil de pessoas assistiram em Florianópolis. Mas eu tenho que dividir em 2 pontos. Realmente eu tive uma relação fora do casamento, que eu me arrependo, pedi perdão à minha família, né? Mas isso foi resolvido entre 4 paredes. Segundo, a armação política que foi montada. De quem? Né? Se você perceber o fato que aconteceu há mais de um ano, apresentado na véspera da eleição, no formato que foi, e cabe à justiça esclarecer. E eu confio na justiça. Mas eu quero aqui agradecer a você, eleitor, que desde o primeiro dia eu venho prestando contas do meu trabalho à frente da prefeitura. Nós estamos numa campanha limpa, propositiva, trazendo a realidade do seu bairro, da sua vida, da sua pessoa. Isso está permitindo que você possa conhecer as nossas obras e ações. Porque sem obras e sem ações, só se tem discurso vazio. E a população não suporta mais isso. Eu sei que nós não fizemos tudo, nós temos muito para fazer ainda. Mas no nosso governo não falta vontade de trabalhar, não falta energia, não falta disposição e não falta equipe preparada. Por isso, eu quero agradecer e vou continuar nesse formato, aproveitando o espaço para mostrar o que a gente já fez e o que a gente pode fazer. Muito bem, é isso. Vencemos essa parte, o questionamento foi feito, o prefeito também teve a possibilidade de trazer as suas explicações. Agradeço por isso, prefeito. Obrigado. Agora, com relação a propostas. Jean Loureiro eleito. Vamos começar pela pandemia, que foi o grande fator diferente do seu governo e que mobilizou a cidade, mudou a vida da cidade. Vai mudar alguma coisa, candidato, caso o senhor eleito a 1º de janeiro, muda alguma coisa na estratégia? O senhor se arrependeu, por exemplo, de algumas medidas que foram tomadas ou não? Bom, nós temos uma continuidade de um trabalho relacionado à pandemia. Desde o início, vocês acompanharam, nós levamos em conta todos os aspectos técnicos das equipes de saúde, levamos em conta a necessidade, em determinados momentos, de ter restrições, em outros, de poder flexibilizar. Numa crise que leva quase um ano, é quase impossível acertar tudo, mas nós tivemos muito mais acerto que erros, e para comparar isso, você traz os resultados. Florianópolis tem a menor taxa de mortalidade do Brasil, né? A segunda capital que tem menos tem o dobro de Florianópolis. Nós temos a menor taxa de letalidade, que é a subnotificação do Brasil. A Alemanha, a referência nisso é 1%, nós somos 0,8%. Significa que nós fomos a cidade que mais testamos proporcionalmente em todo o país, mais do que a Coreia do Sul, que foi referência. Então, esses resultados demonstram que o trabalho feito valeu a pena. Se nós formos comparar a cidade com mortalidades maiores, Florianópolis tem 162 pessoas que, infelizmente, foram óbito. Nós estaríamos perto de 1.000 pessoas. Isso faz muita diferença. A partir de agora, começa a se trabalhar um novo momento, um momento em que a economia volta a funcionar com os protocolos necessários até se ter a vacina e poder imunizar a população, e como ter essa retomada da capacidade de emprego, da condição de trabalho. Para isso, escolhi um vice que é empreendedor, né? Que tem 14 mil empregados, buscando qualificar ainda mais a nossa equipe, num formato de que essa parte final da pandemia e o pós-pandemia nós vamos ter um acompanhamento, como estamos tendo, integrado na região da Grande Florianópolis. Amanhã, 9 horas da manhã, tem reunião com o secretário estadual de saúde, com os prefeitos da região. Nós fizemos uma força-tarefa de fiscalização nesse feriado,
que funcionou em grande parte, ou seja, integrando as forças de segurança com as forças de saúde, e vou continuar me dedicando muito, acordando cedo, dormindo tarde, ouvindo a equipe técnica, discutindo com a sociedade e buscando que a pandemia a gente possa conviver com ela enquanto não temos a vacina e que tenhamos uma recuperação que desejamos para a nossa cidade. O senhor falou de tecnologia. As obras estruturais elas são importantes, mas Florianópolis vem desenvolvendo um polo muito forte de tecnologia e a gente acompanha alguns serviços que já são oferecidos através da internet e que mudam a rotina do cidadão quando não precisam, por exemplo, estar numa fila ou saindo de casa, pegando o trânsito. O que o senhor pretende colocar em prática em Florianópolis para trazer esse lado tecnológico, que Florianópolis seja de fato uma cidade tecnológica, candidato? Bom, primeiro, a Prefeitura de Florianópolis tinha que fazer parte do ecossistema que não fazia. Nós regulamentamos o Fundo Municipal de Inovação, aplicando recursos nesse setor. Desburocratizamos, como, por exemplo, a startup. Antes tinha que registrar no endereço. Hoje faz tudo de casa. Cresceu o número de startups, né, com novas ideias, gerando mais empregos na nossa região. Trouxemos empresas para Florianópolis que vieram com empregos, empregando a mão de obra que está aqui. E agora o uso da tecnologia ela acaba sendo utilizado no dia a dia das pessoas. Nós temos um referencial, por exemplo, o Floripa no Ponto, que é o aplicativo de programa de viagem do transporte coletivo, ele é uma referência para o Brasil. O check-in, que é feito nos estabelecimentos comerciais, foi feito no investimento do Fundo Municipal de Inovação, que serve de modelo para todo o Brasil, que o Ministério da Saúde está aqui. O próprio serviço do Alô Saúde, que era um compromisso de campanha, virou um modelo para o Brasil, onde você faz... Até hoje, nós já realizamos em torno de 60 mil videoconsultas. Em épocas de Covid, não ter essa tecnologia seria um atraso. E hoje o próprio Ministério vem trabalhando para implementar no Brasil o modelo de Florianópolis, que foi um modelo de sucesso. Grandes obras. Tem a Marina agora que está para sair, mas algo assim que a gente consiga parar e perceber e que vai atrair, seja novos turistas, novos empreendimentos, que vai fazer essa ideia de crescer ainda mais. O que o senhor projeta quando a gente fala de grandes obras, de grandes empreendimentos? Bom, obras que eram impossíveis de realizar, a gente acabou conseguindo concretizar. Mas é bom falar que a cidade ela só é boa para o turista quando ela é boa para quem vive nela. Então, quando a gente faz a obra, a gente faz para a população que vive na cidade. Se nós formos analisar o engordamento da Praia de Canasvieiras, um sonho de 30 anos, nós conseguimos colocar em prática e é uma realidade hoje. Já estamos licitando o projeto para fazer o engordamento da Praia dos Ingleses, da Praia do Jurerê, o desassoreamento do Rio Sangrador na armação do Pântano do Sul e o mole para voltar a areia àquela área. Temos obras fundamentais que vão acontecer, como a pavimentação da marginal da Via Expressa Continental, que permite fluir o trânsito mais rápido naquela região. A Via Expressa Sul, que é uma rodovia estadual, mas que nós vamos assumir, já estamos concluindo a licitação, 20 milhões de reais, o dinheiro está assegurado, onde vamos urbanizar ela completa, com ciclovia bidirecional, passeios de 5 metros, tratamento paisagístico. Não dá nem para chamar mais de Via Expressa, vamos chamar de Beira-Mar Sul. Como a Beira-Mar Norte é bem cuidada, vai ser a Beira-Mar Sul. Inclusive, existiu esse questionamento quando da implantação da Marina, por que não levar para aquela área que está subutilizada? Os estudos demonstram... Ali para aquela região, o que faz ali? Os estudos demonstraram que para ter viabilidade econômica de ser implementado, né, esse foi um questionamento do tribunal e comprovado no tribunal, que aprovou por unanimidade, que aonde permitia viabilidade seria na Beira-Mar Norte. Além disso, a SC 405, que liga o elevado da Seta até o elevado do Rio Tavares, nós vamos duplicar aquela rodovia. Avenida Internacional nos Ingleses, ligando até o costão norte da praia, uma obra esperada há muito tempo. Ou seja, temos muitas obras ainda realizadas. E o BRT, prefeito? Vamos encerrar nesse nosso último minuto, que é sempre uma promessa nova, que é o corredor exclusivo para ônibus. Florianópolis tem condições de fazer, de tocar essa obra? Prefeito? Tem, ela é uma obra que, inclusive, se tem financiamento estabelecido com o BID para ter possibilidade de ser implementada. Ela não acontece do dia para a noite, mas nós garantimos novos corredores de ônibus que melhoraram. Se pegar a comunidade do Rio Vermelho, que passava pelos ingleses engarrafados, hoje ele vai direto até a Vargem Grande, onde nós pavimentamos. Se pegar a Jurerê, que vai até Canasvieiras, ele vai pelo canto do Lamin, que antes nem existia. Se pegar o Ratones, ele vai até a Vargem Pequena. Se pegar a costa de cima, no sul da ilha, ele vai até a costa de dentro. Tudo isso com novos corredores de ônibus. Agora, entretanto, é necessário fazer pistas exclusivas para serem realizadas nessas novas obras que vão acontecer, esses corredores, ligando inicialmente o centro até a universidade, posteriormente o norte, o sul e o leste da ilha e a região continental. A experiência da ponte Estílio Luz, dando prioridade para o ônibus, funcionou. O modelo do carpool, que é o carro compartilhado, funcionou. Ou seja, então nós temos modelo que podemos dar preferência para o transporte coletivo,
para as ciclovias que nós dobramos e para o pedestre com mais pedestres. Ou seja, tem muito a fazer e nós estamos com disposição para trabalhar nesse sentido. Candidato, muito obrigado e boa sorte. Obrigado, quero aproveitar para pedir o voto de cada um que está nos assistindo no dia 25. Pedir o seu voto, Fernando, pedir o voto de toda a equipe que está participando aqui. Nosso compromisso é de continuar acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando muito para Florianópolis. Candidato à reeleição, candidato prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Intervalo rápido aqui no SBT Meio-Dia, a gente volta já com outras informações. Sai daí não. Meio-dia, 33 minutos, de volta nesta segunda-feira de feriado. E aí, como é que tá? Já almoçou? A família tá em casa, os netos vieram visitar? Coisa boa, né? Feriado é para isso, é para curtir com a família em casa. Nós estamos aqui te fazendo companhia até 13h. Olha o WhatsApp já pingando na tela para você interagir com a gente. O povo está mandando mensagem aí, Jéssica Sescon. Estou querendo conversar com o povo neste feriado que está em casa, que está curtindo o nosso SBT Meio-Dia. Daqui a pouco a Jéssica libera algumas participações para a gente mostrar para todo o estado aqui. A gente vem há alguns dias, Cibele Fávero, falando sobre a forte estiagem que está atingindo o nosso estado, principalmente lá na região oeste de Santa Catarina. É sim, as cidades de Ceará, Maravilha, Cunha-Porã, Vargião e Xaxim já estão há alguns dias com o abastecimento de água em forma de rodízio. E a partir de hoje, Chapecó também, Fernando. Algumas medidas para garantir a distribuição de água para todos os bairros do município estão sendo adotadas. Nós vamos acompanhar agora na reportagem. Marlene não joga água na calçada há um bom tempo. Ela apenas passa um pano para tirar o pó do local. Este foi o jeito que a dona de casa encontrou para economizar água. Todo ser humano devia ter essa consciência. Eu aqui em casa não lavo piso, não lavo calçada fora, não lavo carro, não sou de abusar em água, muita economia mesmo. Eu tenho consciência bastante. Pelo nível do lajeado São José nesta segunda-feira, dá para perceber que nem todo mundo faz o uso consciente da água. De acordo com a Casan, o consumo tem sido alto no município nos últimos dias, mesmo com a forte estiagem que afeta o oeste do estado. Por isso, a companhia terá que reduzir o volume de tratamento e de distribuição no sistema de abastecimento do município. A partir de hoje, 12 bairros passam a ter 12 horas de interrupção no abastecimento e só receberão água durante a noite. São os bairros Engenho Brau, Jardins, São Cristóvão, Boa Vista, Bom Pastor, São Pedro, Bela Vista, Líder, Vila Real, Esplanada, Monte Belo e Santa Maria. A situação do lajeado São José, que é a principal fonte de captação de água do município, está crítica. O reservatório secou. E para conseguir manter o abastecimento da cidade, a Casan está captando o mínimo de água do rio que chega aqui no reservatório e também está contando com a água da barragem de Guatambu, que é o que está ajudando muito neste momento. Infelizmente também não temos chuvas significativas para que tenha uma recarga de água novamente do lajeado São José, então a situação é preocupante quanto ao abastecimento devido a essa não existência de chuvas significativas para os próximos dias. Então, continuamos com o pedido, né, de economizar água, de usar a água da forma mais racional possível, para que todos tenham, né, pelo menos, né, por 12 horas, o abastecimento garantido. O nível do reservatório chamou a atenção dos moradores que visitaram o local na manhã de hoje. João mora na cidade há 40 anos e disse que nunca viu o reservatório nessa situação. Eu até me apavorei, até eu estive conversando com o rapaz da história e eu fui lá ver, eu me apavorei. Clemente mora no São Cristóvão, um dos 12 bairros que entrou no rodízio de abastecimento. Apesar de ter caixa de água e cisterna para molhar as plantas que cultiva, o aposentado está preocupado com a situação. E sem água não é fácil, porque sem água você não consegue viver. E se você não vai ter água para tomar, como é que vai ficar?
A Casan pede que a população economize a água e que denuncie se ver alguém lavando carros ou calçadas. Essa denúncia pode ser feita pelo contato 49-3321-5000, número da Casan na região. É claro que tudo isso é por conta dessa situação, né, Fernando, que a região enfrenta e que mesmo sem escassez de água já não é recomendado. Imagine agora. Tem que multar, né, Sibeli? Quem vai lavar carro e lavar calçada agora nesse período de estiagem, de dura estiagem, principalmente na região oeste, como a gente acabou de ver na reportagem. A Polícia Civil de Jaraguá do Sul investiga a morte de 2 funcionários da Companhia de Água que morreram realizando um serviço dentro de um poço. Pois é, as suspeitas, né? O que aconteceu? A gente vai saber agora com o David Sacramento, ao vivo, para trazer para a gente os detalhes desse caso muito triste, né, David? Bom dia para você. Bom dia, Sibeli, e a todos que estão acompanhando. Exatamente. A Polícia Civil já está aí com o inquérito aberto, já está investigando a causa da morte, quais foram as circunstâncias da morte desses 2 funcionários da Águas de Jaraguá do Sul, que é o Paulo Bacégio, de 39 anos, e o Diego Prestes, de 34 anos. Eles foram encontrados submersos pelo Corpo de Bombeiros da localidade dentro de um poço. A informação que tem é que, de fato, os 2 estavam lá verificando, né, a situação ali do poço, e depois que um dos colegas não respondeu mais os chamados, o outro, que estava na parte inferior, desceu também no poço para poder verificar o porquê que ele não dava mais sinal de vida. Infelizmente, os 2 foram encontrados submersos e mortos dentro desse poço. A Polícia Civil está trabalhando aí com a linha de investigação de que, de fato, foi um acidente. Já a Águas de Jaraguá do Sul trabalha com 2 hipóteses, que pode ter sido, de fato, ali que eles realmente teve a inalação do gás, e também uma descarga elétrica que pode ter causado a morte destas 2 pessoas, desses 2 funcionários. Só que essas 2 hipóteses, né, e também a da polícia, só será, de fato, realmente confirmada após o laudo do IML, do Instituto Médico Legal, ser divulgado, e, segundo a Polícia Civil de Jaraguá do Sul, vai ser divulgado já na próxima quarta-feira. A Prefeitura de Jaraguá do Sul também emitiu uma nota através da Águas de Jaraguá do Sul lamentando o ocorrido e disse também que está prestando sua solidariedade e apoio aos familiares enlutados. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David, pelas informações. Muito triste, né? Estavam trabalhando, Fernando. 20 minutos faltando para a 1 da tarde, um carro caiu em um rio em Blumenau. Um homem morreu neste acidente. Foi nesse domingo, o motorista tinha 31 anos e morreu depois que o carro que ele estava caiu nesse rio que você está vendo. O corpo foi resgatado por mergulhadores. Esse acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã desse domingo. Quando os socorristas chegaram, o veículo já estava totalmente submerso. Foi difícil fazer o resgate e, infelizmente, esse homem de 31 anos já tinha falecido. Bem, triste, né? Lamentável. Suspenso o aumento da conta de energia que deveria acontecer. O Laércio Botega vai explicar para a gente essa história melhor, viu, Laércio? Tem que explicar melhor o que vai acontecer com este aumento. É um aumento, um reajuste da energia elétrica que agora não vai ser mais aplicado? Por qual motivo, Laércio Botega? Pois é, Fernando, lembra que em agosto teve toda aquela polêmica do reajuste de 8,14% que a Celesc queria aplicar? Pois é, a Justiça naquela época determinou a suspensão desse reajuste, o Procon até mesmo entrou no meio disso tudo para impedir esse reajuste que, de certa forma, implicaria no orçamento das famílias aqui em Santa Catarina, principalmente aquelas que perderam o emprego, que tiveram redução do salário. Mas, cerca de 2 meses depois, a Celesc vai poder aplicar esse reajuste de 8,14%. Isso porque a Justiça, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, derrubou a liminar, suspendeu a liminar que impedia esse reajuste. Ou seja, a Celesc vai poder aplicar esse reajuste a partir de agora. Os catarinenses têm que preparar o bolso porque a energia vai subir nos próximos meses. A Celesc encaminhou uma nota para a gente e afirmou que essa decisão foi baseada em dados
dados técnicos de especialistas em regulação. E ainda reforçou que esse reajuste é para continuar prestando serviços para a população, desde manutenção, de aumento na capacidade de cobertura aqui em Santa Catarina. Por isso, catarinense que está acompanhando, fique atento, vai aumentar a energia elétrica, cerca de 8,14%. Vai ficar mais salgada, Fernando, a conta de energia. Muito bem. Laércio Botega, obrigado pela participação ao vivo aqui no SBT Meio Dia. Interatividade, deixa eu ver o povo com a gente aqui neste feriado. Tá todo mundo em casa, hein, Maria Esther? Curtindo mesmo o feriadão de finados. O Jean de Itapema, em tempo de eleição tá tudo liberado. Uma vergonha e falta de conscientização total. Onde para efetuar um trabalho é uma burocracia, agora para ir para a praia não existe Covid. Vergonha. Deixa eu ver, essa é a opinião do Jean de Itapema, tá com a gente. Alô, Itapema, quem mais? O povo interagindo, mandando para cá opiniões sobre os nossos assuntos, fazendo com a gente o SBT Meio Dia. É o André Bono, ele está em Florianópolis e está dizendo o seguinte: é um absurdo a hipocrisia dos gestores públicos no âmbito estadual e municipal. Libera shopping e outras atividades? É a pergunta que ele faz. Não. A resposta que ele afirma. Eu nem sequer ouvi mais sobre testagem da Covid na população. Bom, a informação com relação a isso em Florianópolis dobrou, viu? De 400 testes por dia, agora são 800. Isso começou na última semana. Bora lá! Lenir de Blumenau, por que proibir ficar na praia? Se em Blumenau os salões de bailes estão funcionando normal, sem qualquer tipo de fiscalização. Olha aí, a Lenir que está trazendo para a gente essa informação. O Ricardo Padre... Bom dia, estamos sofrendo para fazer esporte, pois não conseguimos a liberação e trabalhamos com apenas 40% do ginásio. Enquanto isso, praias, estabelecimentos lotados. Estranho, não? É isso. Foi o que eu trouxe lá no começo do SBT Meio Dia, o meu questionamento desses 2 pesos e 2 medidas. Para ir para a praia está tudo liberado. Não existe sequer uma única restrição. Agora, para os setores da economia, trabalhador que não pode trabalhar por conta dos protocolos. Aí fica difícil, hein, Maria Esther? Vamos para a previsão do tempo agora, Fernando? Vamos ver. Depois da estiagem, você viu quem estava mostrando ali junto com a Cibele, lá no oeste? A estiagem voltou a preocupar, a falta de água realmente é novamente uma preocupação. E como é que fica? Chove neste início de semana? No oeste Eu ia falar não, final de semana, já estou aqui até perdido. É segunda-feira, Fernando. No oeste não, que a gente sabe que é a cidade que mais precisaria hoje, amanhã, por lá nada de chuva. Mas o feriado está ensolarado aqui em Santa Catarina, né? O dia amanheceu com temperaturas mais baixas. Olha só na Serra, gente, teve até geada em algumas cidades, como em São Joaquim, nessas imagens aí que vocês estão vendo agora. A paisagem branquinha ali no Vale do Caminhos da Neve. Quem viu essas fotos pra gente foi o Michel Lenhag, sempre está participando aqui do SBT Meio Dia com essas imagens, né? Mas aí agora à tarde já esquenta. Dá uma olhada aqui no nosso telão, as máximas aí podem passar de 24 graus, 25 graus. No oeste, onde esquenta mais, chega a 26. Na Serra não passa de 22. Ali na região sul a máxima é de 23 e também no norte do estado, região de Joinville. Aqui na região do Vale do Itajaí a máxima agora à tarde é de 24 e na região ali da Grande Florianópolis, aqui em Floripa e região, a máxima é de 22. E aí amanhã tem mudança no tempo. O dia ainda vai começar com sol e pouquíssimas nuvens, mas aí a partir da tarde, áreas de instabilidade favorecem as pancadas de chuva que devem chegar em todas as regiões. E tem alerta para o sul do estado e também as áreas de Planalto, ali região serrana, porque por lá a chuva pode vir acompanhada de raios, então vai ser mais intensa. E as temperaturas seguem amenas. A Chapecó chega a 26 amanhã, por lá o sol continua brilhando e não devemos ter chuva. No máximo alguma chuvinha bem isolada, mal distribuída, mas não deve chegar na região oeste. Já Blumenau, Joinville, Floripa, Criciúma e Lages, nas outras regiões, chuva e máximas aí em torno de 22, 24, 25 graus nessa terça, Fernando. Muito bem. Agora tem Maricotinha em homenagem aos finados. Vamos ver? Olha, tô no SBC, que coisa linda! Quando a tadinha Nossa Senhora cê fica lá fora tentando rezar, é
forte a emoção que se sente no peito. Precisa ser forte para não chorar. Que lindo. Dia dos finados, né, gente? Nossos queridos amados que já nos deixaram, já partiram, né? Tanta gente boa aqui, vim de lá pra cá olhando, né? Vendo cada um, a gente vai observando, vai matando a saudade, vamos dizer assim, né? Encontrei já umas 3 vizinhas minhas, comadre, as tias, as avós dos amigos, todo mundo aqui. E eu fiquei assim refletindo, meu Deus. O tempo avoa, no instantinho passa tudo, né, gente? Tanta gente maravilhosa aqui que Deus já chamou, né? Também Deus quer o bom, né? Vai querer só o ruim. E também tanta naba, cacalhada ainda viva. Mas é assim, cada um tem o seu tempo, né? Ninguém vai também agora aqui entrar no questionamento o que é certo e o que é errado. A gente só vem trazer as flores, né? Trazer um pouco de carinho, assim, de amor aos nossos entes queridos. Vou vir trazer para minha sogra, o meu sogro, o meu pai. A mãe ainda não, a mãe da Veve. Deixa a mãe lá. E aí eu trouxe cada cor que cada um gosta, ó. Esse aqui, o amarelo, o laranja, o rosa, o vermelho, cada cor que eu trouxe pra cada um, não tem? Que eles têm o gosto, né? A gente tem o gosto. Então eu vou ver se eu... Ah, tá ali, ó, vem cá. Vou botar ali de cada um, meu Deus. Ó, o Tibério que diz pra mim, ô nega, o dia que tu morrer, olha o papo dele na minha vida, ó. Olha só, o dia que tu morrer, nega, eu quero fazer uma coisa bem bonita assim, né? Tem um túmulo bem bonito, quero botar o teu retrato, não tem os teus cornos, e botar assim, ó, aqui jaz a minha velha, fria como sempre. Eu disse, pois o dia que tu morrer, querido, eu quero fazer também um retrato teu, quero botar também no túmulo, bem lindo assim, bem grande, eu quero fazer uma baita, não tem? Quero botar os teus cornos ali, ou quero botar assim, ó, aqui jaz o meu velho, enfim, duro. Falei mesmo, bem nos cornos dele, tem coisa que se diga, eu e a Zanza nós temos um trato, eu mais a Zanza. Eu disse, ô Zanza, o dia que tu partir, nega, que tu for em direção, onde tu tiveres, vem me contar. Como é que é, minha filha? Pra me dar uma luz. E eu também vou contar pra ela. Se for eu primeiro, não tem? Nós temos esse pacto, nós duas. Cada um vai contar, porque ninguém vem contar, né? Ninguém vem contar. Já vi isso? É uma coisa, né? Eu quero botar, então, aqui, eu vou botar o laranja dessa. Fica aí, querida. Ó, que lindo. Aqui também, quero botar uma branca. Paz. E a gente, queridos, aqui também, ó. A violeta é coisa linda, né? Ó. É pra dar uma vida, né? Pelo menos por fora, né? Já que não dá pra dar pra dentro. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá, queridos? A gente vem, bota flores, se sensibiliza, tudo. Mas é com a alma e o coração, tendo a certeza que aqui não tem mais, tá? Eles já devem estar num outro plano, muito mais lindo, muito mais, assim, aconchegante, acolhedor, de paz, de amor, de coisas maravilhosas. É isso que nos impulsiona a seguir, entendesse? E vocês que ainda têm seus amores queridos na vida, nunca deixa de dizer o quanto são importantes. Agradeçam, amem, digam que amam, beija, abraça, não tem? Porque no instantinho passa e depois ali, ó, quando juntou as mãos, não adianta mais. Aí já foi o tempo, né? Águas. Hoje eu vou ficar o dia todo aqui, botando flores, conversando, matando a saudade do mar.
Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Oi, Maria! Ei, chega mais. Essa daí é a nossa Maricotinha, trazendo alegria pra gente neste feriado de finados. Fazendo sim uma homenagem àqueles que já partiram, que passaram aqui, fizeram história e que já estão com Deus. Maricotinha, hoje emocionante a Maricotinha aqui. E claro, todos os dias você acompanha um episódio novo da nossa Maricotinha aqui no MD. Após anos de burocracia e problemas, Indaial volta a ter uma empresa de transporte público que agora vai operar o sistema por lá. É sim, Fernando, o funcionamento começa já na próxima quarta-feira, por isso a gente vai conversar agora com o Estevão Limana, direto do Vale do Itajaí, para trazer para a gente todas essas informações, porque é sim uma boa notícia para Indaial, né, Estevão? Cibele, é uma boa notícia para toda a população de Indaial. Então, o contrato já começou a valer hoje. A empresa que ganhou a licitação é a empresa Expresso Presidente Getúlio. Ela, inclusive, já estava administrando o transporte público da cidade de Presidente Getúlio e também de Timbó, aqui no Vale do Itajaí. Hoje mesmo já está acontecendo a capacitação, treinamento para motoristas e cobradores. O transporte público começa a rodar a partir da quarta-feira, próxima quarta-feira agora. Como é que vai ser? Terão disponíveis 6 ônibus com 6 linhas diferentes. O valor da passagem vai ser de R$ 4,25 para os consumidores. Quem já tinha passagens compradas na outra empresa do transporte público vai poder reutilizá-las ainda neste ano. A empresa também ressalta que, caso haja necessidade de haver mais linhas disponíveis em Indaial, será estudado e colocado em prática mais ônibus disponíveis para a população de Indaial. Então, recapitulando, R$ 4,25 vai ser a tarifa do transporte público de Indaial, que começa a rodar a partir da quarta-feira. Volto com você no estúdio, Cibele, Fernando. Obrigada, Estevão. Que bom, né? Que boa notícia para a cidade. Sempre bom, né, Fernando? Vamos bater um papo com a Maristério, que ela está aqui solitária. Hoje à noite, a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, vai ficar iluminada. Pois é, vai ter uma atração, Fernando, que faz parte do Esquenta, que o DJ Alok está fazendo em várias cidades do Brasil para convidar as pessoas para a live dele no dia 5 de dezembro. Como é que vai ser essa iluminação, hein? Aí, ó, Fernando, com esses holofotes. Ontem foi o dia da capital gaúcha, Porto Alegre, receber todas essas luzes, né? Ser tomada pelas luzes. E hoje, a capital Manezinha que vai receber os holofotes. E tem uma lista de cidades que ainda serão iluminadas. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e por aí vai. Então, se o pessoal hoje avistar essas luzes, pode saber que é do convite do DJ Alok. É da live do Alok? Isso, dia 5 de dezembro. Bacana, diferente, né? Vai iluminar o céu aqui. Ele gosta desse negócio de luz, né? Essas coisas todas. E é tudo remoto, ele faz lá de casa, é um negócio bem legal, com música, assim, bem bacana. O pessoal pode entrar lá para conferir depois. Boa. Túlio Bregles. A vigilância sanitária em Rio do Sul não é efetiva. Baladas ficam lotadas e ninguém toma uma iniciativa. Ô, já tem... Isso. Vamos lá. É a Adriana de Itajaí que está com a gente aí agora. Bom dia. Uma vergonha. As casas de shows em Itajaí estão todas abertas. O pessoal opinando, né? A gente mostrou aqui a aglomeração nas praias, estão falando das festas também. O João Ernesto de Florianópolis disse: está tudo errado, a população, os gestores públicos, tudo. Vão enrolando para as eleições, festas natalinas, virada de ano e carnaval. Covid vai voltar, os casos vão aumentar, esperem para ver. É o que diz o João Ernesto, preocupado em Florianópolis. Eliandro Scheffer, já você vai ver aqui os destaques do scc10.com.br, nosso novo portal de notícias. A Cibele Fávero está falando de cartão de crédito lá no scc10.com.br. A Jéssica já vai separar para a gente e vai botar aqui. O Eliandro Scheffer está dizendo, ele está em Brusque, os políticos estão errados, mas o povo não ajuda também. É isso aí.
estão se aglomerando em tudo que é canto. Enquanto isso, eu continuo confinado em casa, respeitando. Leandro, obrigado. Mais uma? Raquel, olá pessoal. É responsabilidade de cada um o uso de máscara, se prevenindo e protegendo o próximo. Está muito complicado viver restrito e com alta temperatura também dificulta respirar com a máscara. Mas juntos nós vamos superar esse momento. Aí, opinião da Raquel. Bacana. scc10.com.br. Vamos aos destaques de hoje. Bolshoi Brasil se torna patrimônio cultural e material de Joinville. É sim, Fernando, tem mais ali. O Ministério Público abre investigação para apurar crime de improbidade administrativa do prefeito Jean Loureiro e tem também as nossas colunas. Vamos a elas. A Cibele Fávero está falando hoje de cartão de crédito, tudo de finanças tá lá. Aí o Prisco, o Cleiton Ramos, Tatiane Tendo. E agora nós vamos aqui, Fernando Machado, ainda dando destaque para a fiscalização do final de semana, multas de R$ 2.500. E cadê a Cibele Fávero? Era pra estar aí, Fernando. Tá aqui. Tá ali mais pra baixo. Vilão ou mocinho, é a cara do seu cartão, confere lá. Obrigado pela sua companhia, um bom resto de feriado, a gente se encontra amanhã, hein? A gente encerra com imagens de bombinhas. Um abraço pra você. Cuide-se!